E aí, boa tarde, gente. Olá, tudo bem? Já estamos no ar aí? E aí, Já Giovanni, tudo ao bom? vivo. Tudo certo, maravilha. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Gente, mais uma live, mais uma vez aqui, o pessoal da TV Reação, Revista Reação, Sistema Reação para todo o Brasil. Brasil e o mundo, né, através das redes sociais. A gente tem muita gente, também muitos amigos que nos seguem dos Estados Unidos, Portugal, Europa. Toda vez que a gente entra no ar com uma live, a gente é assistido aí no mundo inteiro. Por isso, a gente está aqui com um cara internacional hoje também, que é o Giovanni Venturini. Grande ator, autor, locutor, poeta, modelo. Cara, o que você não faz, bicho? É o ator mais bonito com nanismo que a gente tem no Brasil, hein? Eu estou com o Giovanni Venturini aqui, ele está, só para quem não consegue nos ver, né? Só para você poder ficar ligadinho aí. Eu estou no canto alto direito da sua tela, o Abrão Júnior, nosso jornalista, está do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, do lado canto esquerdo da tela. Giovanni Venturini, embaixo do Abrão Júnior, com todo respeito. Embaixo do Abrão Júnior na tela também, no canto esquerdo da tela, canto baixo. E no canto direito baixo, o Fabiano Campos fazendo Libras aí, interpretando tudo em Libras pra gente, tá bom? Vamos começar então essa live de hoje. Abrão, Vamos lá? Primeiro o oi aí do Giovanni Venturini, depois você fala, né? Melhor, vamos ser educados, né, Abrão? Vamos lá. Seja bem-vindo à família Reação Giovanni Venturini. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui e receber tantos elogios e tantas categorias de profissão aí que algumas nem eu sabia que eu fazia. Tá vendo? Mas o que você tem... Eu estava comentando aqui, antes de entrar no ar com o Giovanni aqui, não dá para ter uma ideia da quantidade de trabalho que o Giovanni fez, tanto na televisão, quanto no teatro, quanto no cinema. É muita coisa, cara, é muito. Você começou quando essa sua atuação no mundo artístico, nesse mundo todo, Giovanni? Eu costumo dizer que eu comecei desde pequeno, né? Entendi, boa essa. Mas eu comecei com 15 anos, foi meu primeiro trabalho profissional. E aí eu levei um tempo em paralelo outra profissão, eu sou formado em gestão de turismo, e teve um momento que eu decidi me dedicar exclusivamente às artes, que foi em 2012. Então, com 15 anos eu comecei profissionalmente a atuação, mas só em 2012 que eu mergulhei 100% na área artística. Qual foi seu primeiro trabalho, Giovanni? Meu primeiro trabalho profissional foi em uma feira de negócios que chamaram eu e mais 2 amigos para montar uma peça teatral como palhaço. Eu comecei como palhaço, e uma peça teatral como palhaço para vender aquele produto. Então, era uma sketch de 30 minutinhos. A gente entrava em vários momentos durante a feira para fazer essa promoção da marca que contratou a gente, com uma cena que nós mesmos escrevemos e atuávamos como palhaço. Que legal, você escreve também, né? Então, além de poeta, é autor também. Tá vendo? Você tem muitas facetas aí, cara. Você falou que às vezes você nem sabe quais são. Fora que a criançada te adora, né, bicho? Eu tenho 2 filhos pequenos aí, um de 11 e uma menina de 7. Um menino de 11 e uma menina de 7. Eles são apaixonados pelo seu trabalho, e a garotada, os primos, pô, muita criança gosta do seu trabalho. Até acho que pelo fato de você ter feito muita novela infantil no SBT, né? Conta um pouquinho pra gente desse trabalho lá nas novelas infantis do SBT. Sim, tem um público infantil que eles são seguidores assíduos, né? Começa a assistir uma novela do SBT e acaba acompanhando todas. O SBT investe, né, nessa categoria de telenovelas infanto-juvenis e torna um público muito fiel. Então, Verdade. Quem assiste uma continua acompanhando todas elas. E eu que diga, eu tenho que assistir todas. E não é só a primeira vez, né? A reprise também. Quando reprisa, exatamente. Quando reprisa, eu vejo de novo. A molecada sabe até as falas, bicho. Exatamente. Outro dia eu fui visitar... Eu lembro do personagem que você fez, do sapateiro, lá era o Nico, não é isso? Nico, no Cúmplices de um Resgate. Tá vendo como eu assisto? Essa foi a mais marcante, assim, foi a que mais me reconhecem. Até hoje, até porque tá reprisando de novo, então até hoje eu saio na rua. Quer dizer, agora não saio mais, né? Fico em casa. Mas no momento que podia sair, eu era reconhecido até hoje, assim. E foi um trabalho muito importante que me trouxe uma visibilidade
maior, porque a TV atinge todos os cantos, né, do Brasil e mostra o seu trabalho ali para todos os lugares. Então, teve uma época que eu viajava bastante e era reconhecido em todos os cantos que eu viajava, graças ao Nico de Cúmplices de um Resgate. Olha aí, tá vendo? Bem marcante, assim. E você tem feito alguma peça? Você estava fazendo alguma peça agora quando parou tudo ou não? Você estava no ar em alguma peça de teatro? Não? Eu estava com o meu solo, meu espetáculo solo, que chama A Não Ser, que eu escrevi, que o Fabiano, inclusive, interpreta em Libras. Ele sempre está junto comigo. E a gente estava com uma apresentação meio que fechada agora, aí teve que parar tudo, e tinha alguns convites, ainda nada concreto, mas estava negociando umas temporadas, umas coisas assim, então tive que parar por enquanto. Legal. Mas a gente volta. O Abrão, ele vai estar recebendo, né? Desculpa, eu falei em cima de você, Abrão. Volta e com fôlego todo, né? Porque esse período é um período de reflexão, de introspecção, e a hora que voltar, todo mundo vai voltar daquele jeito, com a adrenalina mil, né? Eu só quero ver, Giovanni, o figurino servir quando voltar. É difícil. Eu quero ver o figurino da peça abotoar quando ele voltar. Ó, a gente vai abrir para perguntas, viu, o Giovanni? A gente abre para perguntas aqui, o pessoal que nos acompanha nas redes sociais também pode estar mandando perguntas aqui para o nosso WhatsApp, para o WhatsApp da nossa central, que é o 0 código da operadora 11 93806 4188, está aqui na tela para vocês, 11, né? Código da operadora 11 93806 4188. Se você quiser fazer as perguntas por aqui, pelo WhatsApp, o Abrão vai estar passando no ar aí para o Giovanni, ou também pelo nosso Facebook, o Abrão também passa aqui para o Giovanni as perguntas no ato aqui, para que todo mundo possa acompanhar. Abrão, tem alguma pergunta aí? Tem inclusive um comentário do nosso companheiro Ronilson Silva. Obrigado, Ronilson, por estar acompanhando mais uma live da TV Reação. Parabéns, Giovanni, por transformar o que seria limitações em sorrisos. E parabéns ao Rodrigo também, por estar sempre perto de levar essas mensagens. Mas você transformou isso, né, Giovanni? Você transformou uma limitação, como muitos outros transformam, em sorrisos. Você leva uma mensagem muito positiva para todo mundo, não é? E isso é legal, né? É um resultado legal do seu trabalho. Sim, eu procuro sempre... bom, por ser ternanismo, né, eu tinha essa consciência de que a profissão seria limitadora em alguns sentidos de imagem que se cria sobre a pessoa com nanismo. Sempre estereotipada, sempre ligada ao cômico, mas aquele cômico agressivo, né, que a gente está acostumado a ver nas televisões, e a época do freak show. No circo também, né, por muitas, acho que séculos no circo, né? Exato, freak shows, Idade Média, os Bobos da Corte, até o Egito Antigo tem menção da figura da pessoa com nanismo ligada ao humor, ao cômico, a esse lugar. E eu tinha essa noção de que seria uma luta muito grande eu sair desse estereótipo, mas, claro, sem perder a alegria, sem perder o sorriso, e trazendo essa felicidade de ser ator, de trazer as minhas diferenças de modo muito produtivo, muito positivo, sempre levando com leveza, né? Eu costumo dizer que eu não sou contra o humor, pelo contrário, eu até faço humor com o meu tamanho, com a minha condição, mas sempre de uma forma respeitosa, que não atinja outras pessoas com nanismo, que não agrida ninguém, e que deixe essa mensagem de respeito ao ser humano que eu sou, independente da condição física, e ao artista, a minha qualidade artística antes da minha condição física. E essa qualidade artística trouxe para você trabalhos com importantes grupos, né? E parece que você trabalhou com a Sky, com a Honda, com a Toyota, com a Renault. Você fez um trabalho bem legal com a Renault, mas você também teve com a Sky, com a Honda e com a Toyota. É isso mesmo, o Giovanni? Sim, teve um momento de publicidade muito forte, assim, na minha carreira. Não é meu principal alvo, não é o principal que eu faço, né? Mas surgiram convites e testes que eu fui aprovado, concorri com muitos atores, e fui aprovado para representar essas marcas em algumas publicidades específicas.
Teve a publicidade da Sky, foi bem marcante, né? Que foi ao lado da Gisele Bündchen. E essa da Renault, sem dúvida alguma, foi incrível, uma repercussão absurda, uma publicidade gigantesca, onde eu interpreto o Mestre dos Magos, um personagem tão icônico e tão marcante na vida de muitas gerações, né? Que acompanhava o desenho da Caverna do Dragão. E eu pude dar vida a esse live action do Caverna do Dragão. Muito bacana. E no cinema você tem uma carreira já bem consolidada, né? Você já trabalhou com Miguel Falabella dirigindo você, enfim. Fala um pouquinho do seu trabalho de cinema e como é trabalhar com esse monstro aí que é o Miguel Falabella. E o mais engraçado, eu vou começar contando isso, o mais engraçado, quando eu estava começando na carreira artística e ainda trabalhava em escritório, eu trabalhava de segunda a sexta no escritório, e aos finais de semana eu ia viajar com alguma peça e voltava na segunda, já ia direto para o escritório. As pessoas do escritório me chamavam de Falabelinha, diziam que eu tinha uma aparência muito similar a dele. E aí, anos depois, eu tive essa honra e esse prazer de ser dirigido por esse cara que está sempre produzindo coisas lindas, é um cara que adora contar história, ele tem esse prazer, você conversa com ele, assim, você vê como ele ama a arte e como ele ama contar histórias. Então foi muito bom ser dirigido por ele, é um filme lindo que estava previsto para estrear agora em abril, acredito que vai adiar um pouquinho mais, mas é um filme lindo e foi uma experiência incrível porque foi meu segundo longa, então eu não tinha tanta experiência assim no cinema quando a gente filmou esse longa. Como é o nome do filme? Veneza. Veneza? Isso. E aí não tinha tanta experiência assim no cinema, mas foi um momento de muita aprendizagem. E a partir dali, abriram-se portas incríveis, assim. A partir dali eu fiz outros 3 longas. Então, foi um caminho muito bonito de conhecer o Miguel, de conhecer o elenco. Era um elenco muito bom, gente com muita experiência e com muito amor, com muita simplicidade, muito respeito por quem estava começando também. Então, eu atuei ao lado de Dira Paz, do Moscovis, até a atriz internacional Carmen Maura, maravilhosa. Então, foram pessoas que ajudaram muito nesse entendimento da linguagem do cinema. Olha, você parece Falabella, você não fez DNA, não, né? Não precisou fazer, não, né? Não precisamos, não. Ficou só na aparência. Não precisou, né? Falabelinha, é isso aí, cara. Olha... Eu até contei pra ele. Quando eu conheci ele, eu contei pra ele. Você vai acreditar que meu apelido era Falabelinha quando eu comecei a carreira artística e hoje eu tô aqui do seu lado. E ele deve ter achado muita graça disso. Deu muita risada, deu um abraço, enfim, a gente conviveu, a gente foi filmar no Uruguai, né? E então a gente ficou 10 dias juntos, filmando e no mesmo hotel. Então era o tempo inteiro convivendo, todo mundo junto, almoçando junto, conversando. Depois das filmagens ficava no saguão ouvindo as histórias dele, maravilhosa. Então era um momento que todo mundo estava 100% junto, o elenco, a produção, a direção, todo mundo. Legal. Rodrigo, por aqui, muita gente na página do Facebook. Maria Helena, ainda bem que voltou a novela de um resgate do SBT, ainda bem que voltou, tá aí, presente da pandemia, não é? Felipe Matheus, gratidão a toda a equipe da revista Reação. O Carlos Roberto Pel, parabéns, Giovanni, você é um grande artista, trazer alegria é uma dádiva. A Cirlei Ferrazin por aqui também, a Sueli Sá também está por aqui, muita gente pelo Facebook mandando um abraço para você, e a Maria Helena curtindo, né? A novela novamente no SBT. Que bom isso, não é, Giovanni? Isso... Tem um pessoal ligado na gente lá em Goiás também, lá em Goiânia, o presidente da comissão, o vice-presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência do Estado de Goiás, lá da OAB, né, do Estado de Goiás, o doutor William, lá de Goiânia, está acompanhando a gente também. Grande abraço aí, doutor William, grande amigo nosso lá. Agora vai estar saindo agora também para candidato aí a vereador lá em Goiânia, né? Grande pessoa, um cadeirante lá de Goiânia, gente boa pra caramba. Queríamos deixar um abraço para ele aí. Ô, Giovanni, e o cinema? Você fez Veneza, que deve estar estreando agora depois da pandemia. Quais os outros filmes que você fez? E ainda tem mais alguns filmes para sair, não tem? Tem. E já teve algum que já entrou em cartaz. Me fala um pouquinho o nome de todos eles aí. Uau, vamos lá. Teve... Você agora. Porque esse ano...
Não, esse ano era para sair, acho que 3 filmes que eu fiz. A maioria dos filmes ainda não saiu. Então, eu tive um período que eu trabalhei muito, filmei muitos longas, mas todos estavam em pós-produção, com previsão para lançamento esse ano. Então, ia sair meio na sequência, os 3, assim. Então, tem o Veneza, tem o Maior que o Mundo, que eu faço o vilão da trama. Foi um filme demais, assim, incrível. Tem A Sogra... agora não lembro se é a Sogra Perfeita. A Sogra Perfeita, com a Cacau Potasso, deve sair no fim do ano. E aí tem alguns filmes mais independentes, né, que é o Três Reis, que foi o primeiro filme que eu fiz, assim, que é um road movie, são 3 irmãos que viajam com um fusquinha amarelo conversível, buscando encontrar o seu pai, que está perdido há muitos anos, assim, tipo, o pai abandonou a família, eles querem reencontrar o pai. É um filme bem bonito, que esse não tem... você já encontra aí nos Netflix da vida? Não, esse também está em pós-produção, eu não sei quando sai esse, mas acredito que era tudo esse ano, agora vamos ver, né, quando que vai ser. Mas quanto tempo leva para fazer um filme, Giovanni? Para gravar o filme? Acho que o pessoal tem curiosidade para saber disso. Porque às vezes você vê que o pessoal filma, que você falou, trabalhei para caramba, e aí demora um tempo. Demora bastante, né? Acho que é interessante o pessoal saber quanto tempo demora para fazer, em média, um filme, assim, entre a captação, filmagem, produção, pós-produção, até chegar no cinema. Cara, até chegar no cinema, eu vou te dizer que é um processo de uns 2 a 3 anos, no mínimo. Porque tem a parte da pré, né? Tem a parte do roteiro, que eu não tô nem contando, assim, mas tem o roteiro, depois que entrega a versão final, tem toda essa parte de pré-produção, de captação de recurso, de aprovação em leis, e aí vai captar o dinheiro. Quando tem a verba, você fecha o elenco, fecha a equipe técnica, a direção, aí você vai filmar. Filmando, mais ou menos, antes era um tempo um pouco maior, eram uns 3 meses de filmagem, hoje em dia tem longas sendo feito em 1 mês de filmagem. Um mês de filmagem. E aí vem a parte demorada, que é após a finalização, né? A pós-produção do filme, que é coloração, áudio, enfim, tem finalização, tem uma série de etapas a serem cumpridas. Então, ao todo, mais ou menos uns 2 a 3 anos. Caramba, não é fácil não, hein? O Giovanni e os Três Reis, cara, como é que foi trabalhar com esse povo todo nesse... Você foi o Oscar, né? O Gaspar dos Três Reis, não é isso? Gaspar, é esse mesmo, esse que são 3... Foi muito doida essa história, porque o Murilo, que é o idealizador desse filme, é um grande ator, inclusive, muito amigo meu, a gente trabalhou junto na novela, no Cúmplices de um Resgate, e a gente criou um laço muito grande. E aí teve um dia que ele chegou, a gente foi jogar futebol, uma folga nossa, e ele chegou e falou, cara, tive um sonho que a gente estava fazendo um filme, eu, você e o Rodrigo Dourado, um grande amigo nosso também, e a gente era irmão, não sei mais nada, sei que eu sonhei que a gente estava fazendo um filme e a gente era irmão. E aí eu provoquei ele, falei, bora fazer então. Aí ele foi, ficou com isso na cabeça, conversou com outro amigo nosso que escreveu o roteiro, chamou um outro amigo para dirigir, isso tudo sem grana, tipo, independente, e a gente se meteu nessa loucura e foi filmamos durante 1 mês e meio, esse filme que é a história desses 3 irmãos loucos em busca do pai, que a mãe está no leito de morte e eles querem reencontrar o pai é um grande cantor de sucesso, e sumiu por aí na carreira, abandonou a família, e eles querem entender essa história que nunca foi contada para eles, por que o pai foi embora, por que a mãe tem tanta raiva dele, e aí vão desvendando a história do passado do pai e da mãe. Foi um Quer dizer, começou de um sonho, o filme rolou e está aí prestes a ser exibido já. Aí na pós já, tá na boca da agulha para sair já por aí. Pô, que legal, cara, que legal. Eu vi uma foto da divulgação desse filme, você está no banco traseiro de um carro, não sei qual é o carro, você está lá no meio sentado, mas com a cara de assustado, rapaz, só aquela foto já dá curiosidade para assistir o filme já, viu? Depois eu vou até pedir para o Marcos, que é o nosso produtor aí, quem organiza todas essas lives aí, para ele colocar as imagens do seu site no ar aí, para que as pessoas possam estar vendo o seu site. Dá o seu site para o pessoal aí, Giovanni. Claro, meu site é www.giovanniventurini, Giovanni com 2 N's e I.com.br.
Vamos lá, giovanniventurini.com.br. Você fez também a Branca de Neve, é isso? E o Zangado? Isso. Como Isso eu é estava no teatro, dizendo, né? como eu estava dizendo lá no início, né, quando eu falei de fugir desses estereótipos dos personagens com nanismo, isso inclui o conto de fadas da Branca de Neve, que era um dos únicos convites que chegavam até alguns anos atrás. Pensava em algum ator com nanismo só quando tinha que fazer algum personagem da Branca de Ligado Neve, a isso, né? ou algum duende, ou algo desse estereótipo, desse imaginário, né? E eu sempre falei que eu nunca faria um espetáculo da Branca de Neve. Quando chegou esse roteiro, essa dramaturgia do Eduardo Moreira, e esse convite que veio da Juliana Baroni, que também fez a novela comigo, a hora que eu li a dramaturgia, eu falei, nossa, eu vou fazer. Porque é uma peça que subverte toda a história da Branca de Neve. Primeiro que não tem os 7 anões, só tem um anão, que é o Zangado. E eu vou dar um spoiler, porque provavelmente a peça não volte mais, então eu vou contar o que acontece. A peça gira em torno desse romance da Branca de Neve, da história original. Porém, no final do espetáculo Branca de Neve e Zangado, a Branca de Neve ficava com o Zangado, que foi a pessoa que sempre cuidou dela, que abriu a casa para ela, que enfim, ela desenvolveu esse amor por ele. Ela não ficava com o babaca do príncipe, que é rei, que tem dinheiro, que é bonitinho, sabe? Ela sentia um amor verdadeiro pelo Zangado. Então eles terminavam juntos. Ela dava um pé na bunda do príncipe para ficar com o Zangado. Então eu topei na hora fazer pela mensagem que passava, dessa questão das diferenças, do amor, independente das condições físicas, enfim. E aí eu topei na hora. Aparecendo aí. Ah, o site aí. Tá rolando seu site aí. Se puder colocar embaixo também, Marcos, o GC aí com o site, seria legal. Mas que bacana essa nova versão aí da Branca de Neve, né? Uma nova leitura, né? Ficou bacana, ficou bem legal. Foi bem bonito. E a Fantástica Casa de Bonecas? Esse é um clássico, né? Esse é um clássico. A Casa de Bonecas é um texto do Ibsen, né? Um texto clássico, muito antigo e muito, muito atual, que fala sobre machismo, sobre a imposição masculina sobre as mulheres. E foi uma peça muito importante para a minha carreira no teatro, porque me tirou desse universo infantil. Apesar do nome ser A Fantástica Casa de Bonecas, não é um texto infantil, é um texto bem adulto. E quando veio o convite para fazer, e ainda fui dirigido pela Clarice Bujanra, grande mestra, incrível, nome importantíssimo da cena teatral. E quando a Clarice dirigiu a gente, ela quis dar esse tom, tirar essa imagem da pessoa com nanismo, que é vista como ou infantil, ou fofo, e tinham personagens muito fortes. Eu fiz o Krogstad, que é o vilão também, um dos vilões, né, porque todos os homens são vilões nessa peça, mas um dos principais vilões ali, e foi uma peça muito importante para entender essa linguagem do teatro clássico também, e para me colocar nesse lugar de visualização na arte cênica, das pessoas ligadas ao teatro me verem fazendo algo que não fosse do circo ou que não fosse algo infantil. Uma peça clássica, um texto pesado, e foi muito importante para o que veio depois. Legal. Diz uma coisa para nós. Antes eu queria ver se o Abrão tem mais perguntas aí, que eu quero entrar numa outra fase aí da sua vida antes do ator, né? Antes do Giovanni, antes da fama, né? Vamos dizer assim. Abrão, tem alguma pergunta? Tem o William Veloso agradecendo a você pelas palavras, a Laura Esteves mandando um abraço, a Ana Bracarense também está por aqui, e lá de Poá, o pessoal do Instituto Felipe, como é que foi a última edição? Rodou aqui um monte de comentário por aqui, foi matéria, inclusive, na nossa última edição. Felipe Mateus. Pessoal lá de Poá acompanhando também por aqui. Um abraço para todo mundo aí de Poá, do Instituto Felipe Mateus. Eu queria até sair um pouco do roteiro aqui. Queria pedir para o Fabiano Campos agora, além de continuar como esse profissional maravilhoso que ele é, falar da importância do dia de hoje, viu, Giovanni? Hoje nós temos uma data bastante importante e eu queria que o Fabiano pudesse falar sobre o Dia Nacional de Educação de Surdos, né, Fabiano? Continua
fazendo o seu trabalho por aí. Fala para a gente desse dia, Fabiano, por favor, cara. Falo sim. Vou tentar falar e fazer Libras junto, que é difícil. Sei que você consegue, cara. Vou tentar. Então, hoje, né, celebra esse dia, que é importante. E como marco, a gente tem um instituto que sobrevive, né, até hoje, lá no Rio de Janeiro, que é o INES, né, que é uma escola de surdo. Antigamente era uma escola e um internato, e hoje é uma escola e uma faculdade. Então é bem legal que o INES está sobrevivendo aí, depois de tanta coisa que o Brasil já teve, de censuras, enfim, onde até a língua de sinais foi censurada no Brasil, né, onde não podia se fazer Libras, tinha que somente oralizar. E hoje, com essa liberdade, por enquanto, que a gente tem o INES lá no Rio e outras escolas importantíssimas pelo Brasil, que a gente chama de escola bilíngue, né, onde tem o ensino da Libras como a principal língua, que é a L1, né, que a gente fala que é a língua dos surdos. Então isso é muito importante, a gente respeitar essa língua e saber que ela é reconhecida aqui no Brasil como língua oficial, né? Então, quando a gente às vezes fala tanto que o Brasil fala português, a gente esquece de falar que a gente também fala Libras, que é uma língua oficial das pessoas surdas que moram e vivem e nasceram aqui no Brasil. Então é um dia e um marco muito importante para a gente. Parabéns por esse dia aí. Parabéns. Uma data com bastante reflexão. O Giovanni lembrou bem, ó. Assim. É isso aí. Uma data de reflexão e de parabenizar o trabalho de vocês, né, Fabiano? Valeu, cara. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado. E parabéns a todos. Vamos lá, vamos, Giovanni. Ô, Giovanni, você só põe nome de mulher bonita aqui no trabalho que você fez até hoje, né? Só mulher bonita aqui, cara. Você não trabalhou com mulher feia, não, meu? Que é isso, cara? Carol, rapaz do céu, tem umas fotos aqui que eu tô aqui de longe aqui. Que legal, cara. Você, os principais nomes hoje da televisão que contracenaram com você durante a sua passagem por televisão, cinema, além do Falabella, além da Carol, além da... você tem trabalho com muita gente que tem aí, que atua em grandes emissoras, Giovanni. Com quem você pode citar para a gente aí de pessoas que foi legal trabalhar com eles? Cara, é uma lista enorme de pessoas incríveis que eu já trabalhei e que são maravilhosas profissionalmente e como pessoas. Bom, já falei de uma delas aqui, que é a Juliana Baroni, que foi uma grande amiga, parceira do Cúmplices de um Resgate, e depois parceira na Branca de Neve e Zangado. Tem meus irmãos também, que foi da época do Cúmplices de um Resgate, que eu também já falei, Murilo Meola e Rodrigo Dourado, que também estão no filme. E, além da Carol Castro, a Dira Paz é uma pessoa que eu admiro muito como pessoa, como artista, como ser humano, como mãe. É uma pessoa incrível, muito gentil, e muito simples, sabe, não tem esse ego, sabe, de onde ela tá em relação aos outros artistas que estão ao lado dela. Um outro grande amigo que a gente ficou bastante parceiro foi o Du Moscovis, a gente ficou bem parceiro também, depois do filme do Veneza. Carol Castro é uma fofa, maravilhosa, linda e baita atriz, ganhou melhor atriz coadjuvante por esse filme no Festival de Gramado. Então, assim que sair Veneza, assistam o trabalho lindo que a Carol faz no filme. Cara, tem uma lista enorme. Tem um grande irmão, que é o Miguel Nader, que faz coisa pra caramba no cinema, que é lá do Rio de Janeiro, Niterói. Um grande irmão também. Toda vez que eu vou pro Rio, eu fico na casa dele. Tem o Augusto Madeira, que a gente esteve junto agora num espetáculo que chama Brian ou Brenda, agora em 2019. E também trabalhamos juntos numa série que vai sair muito em breve, que chama Os Ausentes. Vai sair... agora eu não me lembro se... é GNT, na GNT. E é um grande parceiro também, que eu mantenho contato até hoje, o Augusto Madeira. Cara, eu vou ficar aqui horas falando de pessoas incríveis que eu trabalhei. E o projeto Embrulha para Viagem? Fala dele pra gente. O Embrulha para Viagem é um canal, né, de humor, de grandes amigos também, o William, o Marcelo Larran, o William Mazacapa, o Marcelo Larran e o Maurício de Barros. E semana passada a gente fez uma live juntos, eu e o Maurício de Barros, a convite deles. Eu participei de uma sketch deles, o canal, ele tem essa linha de humor, né, da internet, que é episódios separados, que finalizam neles mesmos, episódios de 3 minutos. E eu fiz uma participação como Wagner Moura.
eu interpretava o Wagner Moura. Então, acessem aí o site o canal do Embrulha para Viagem no YouTube, procurem Wagner Moura, é um vídeo de humor muito bom, que fala sobre essa questão camaleônica do ator Wagner Moura, né, como ele se transmuta nos personagens, e ali eu interpreto ele, como se fosse ele que tivesse se transformado nessa fisionomia minha para interpretar um personagem. E foi bem divertido, assim. E um reencontro muito bonito, porque eu tinha trabalhado com o Maurício de Barros, que é um dos fundadores e principais do canal, e eu tinha trabalhado com ele no meu primeiro trabalho no audiovisual, que foi o Família Imperial, uma série que eu fiz em 2012, 2013, não lembro agora, 2012, acho, que é uma série que passou no canal Futura, na Cultura, na Disney, uma série do Cal Hamburger, foi linda, e ele foi meu primeiro parceiro do audiovisual, era o cara que eu mais contracenava ali, então foi muito bonito reencontrar ele anos depois nesse projeto de humor, assim, a convite dele. Legal. O Giovanni, vamos falar um pouquinho do Giovanni antes da fama agora? Vamos contar um pouquinho de como foi a vida do Giovanni, porque toda pessoa que tem, que tem algum tipo de deficiência, que é um pouco diferente, sofre um pouco na sua vida, né? Eu sofri como gordinho, enfim. Agora a gente sofre como careca, né, Fabiano? Então, eu queria que você contasse, Giovanni, você é daqui de São Paulo mesmo, você é paulistano, é isso? Sim, paulistano, nasci aqui. De que bairro você é aqui de São Paulo? Cara, eu nasci no meio do coração de São Paulo, nasci na Avenida Paulista, mas os meus pais já moravam em Osasco, então eu só nasci em São Paulo e morei muitos anos em Osasco, na Grande São Paulo. E aí, sei lá para os 20 anos eu voltei a morar em São Paulo, quando eu fui morar sozinho, aí eu voltei a morar em São Paulo, moro hoje em dia na região da Pompeia, Zona Oeste. Entendi. O meu vizinho, então, eu moro na Vila Romana. Ah, do lado. Do lado. Ô, Giovanni, conta pra gente como é que foi o Giovanni na escola, cara. Como é que era você na escola? Como foi o seu relacionamento com seus amiguinhos? Como é que foi essa inclusão do Giovanni na vida, né? Na vida aí, jogando bola, você falou que joga futebol. Enfim, como é que foi o Giovanni criança? Conta um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Tinha uma preocupação muito grande dos meus pais, porque os dois são professores. Eles são professores da rede pública e eles quiseram me colocar na rede particular. Então, eu estudei em uma escola muito pequena, muito família. E, desde o início, fui muito bem abraçado por todos. Eu não lembro de sofrer preconceito ou discriminação, indiferença na fase da escola. A gente criou um laço muito grande de amizade, a minha turma era pequena, devia ter 20 pessoas no máximo, então a gente criou um laço muito intenso, e a gente se vê até hoje. Esse ano fez 10 anos de formatura do terceiro colegial, a gente estudou junto da quinta até o terceiro colegial, e a gente se reencontra todos os anos. Esse ano a gente fez uma comemoração dos 10 anos de formatura do terceiro, e são pessoas que eu amo muito e que estiveram na minha vida durante muitos anos, e numa fase muito importante, principalmente da adolescência, que é uma fase de aceitação, né? É uma fase de dificuldade para todo mundo, que os hormônios estão a 1000 para qualquer um, né? E aí você ser diferente do padrão é um pouco mais complicado. Então você vê algumas situações acontecendo, sei lá, seus amigos namorando e você sendo desprezado. Mas eu nunca sofri um preconceito, assim, na escola, que eu possa dizer, eu sofri preconceito por ser anão. Mas eu sentia os olhares sempre estiveram presentes na minha vida, desde a infância, quando eu passeava com meus pais em algum parque, na rua, recebia olhares a vida inteira. Até a fase da adolescência, que eu não recebia olhares das meninas. E aí você começa a se perguntar por quê? Pô, só porque você é diferente. Então, a adolescência acho que foi um momento um pouco mais delicado, mas o que me ajudou mesmo foi o palhaço. Com 15 anos, nessa fase da adolescência, quando eu descobri o palhaço, a imagem do clown que ri de si, que ri dos seus erros, das suas diferenças, e me introduziu no mundo artístico e me ajudou a esse momento de aceitação comigo mesmo. Então, na infância em si, eu lembro muito dos olhares, dos diferentes olhares,
mas eu sempre me relacionei muito bem com todos. Eu sempre tive muitos amigos na rua, na escola, participei de campeonato de futebol, fui bicampeão na escola. Tá vendo? E sempre joguei com todo mundo, sempre brinquei. Claro, eu sabia as minhas limitações e eles também sabiam, mas nunca era tocado nesse assunto. E quando precisava ser tocado, era de uma forma muito bonita e muito sutil. Então, foi um momento muito tranquilo para mim, graças ao apoio da minha família, dos meus pais, a preocupação deles com isso, e eles terem ido à escola comunicar isso também. E a escola ser uma escola pequena que abraçou essa ideia de inclusão e que me tratou como outro aluno qualquer, então nunca tive regalia, nunca tive nada, mas quando precisava ter algum tipo de debate em relação às diferenças, era tido de uma forma muito simples e muito boa. E você depois, nos seus 15 anos, começou a trabalhar fazer, né, algumas participações como palhaço, mas você estava dizendo aí que você trabalhava também antes do teatro, antes do cinema, você tinha uma vida profissional ligado ao turismo, é isso? É isso. Quando chegou no colegial, né, aquela fase de decidir, você tem que, com 17 anos, definir sua vida inteira, né? Você tem que fazer uma faculdade, saber a profissão que você vai seguir para o resto da vida. E aí foi um momento muito confuso para mim, porque eu sabia que eu já queria ser ator, e eu amava isso, mas todo mundo, uma sociedade inteira, falava que não era possível viver de arte, que você ia passar fome. E aí tinha esse agravante do fato de eu ser uma pessoa com nanismo e os trabalhos serem mais escassos ainda do que para outro ator. Então eu tinha essa preocupação. Aí quando chegou no terceiro colegial que eu precisava prestar um vestibular, eu saí prestando vestibular para tudo quanto é coisa. Eu prestei para teatro na Federal, passei na Federal do Rio Grande do Sul, aí prestei turismo em São Paulo, prestei audiovisual, prestei psicologia, prestei rádio e TV. Eu fui prestando tudo, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Quer dizer, eu sabia, mas eu negava para mim, não dá para ser ator. E aí eu passei na Federal no Sul em teatro e passei na Federal em São Paulo em turismo. Como eu não conhecia ninguém no Sul, ia ser um gasto muito grande me mudar, viver lá, eu optei por fazer a faculdade de turismo em São Paulo, como eu já tinha uma base familiar, uma moradia, enfim. E aí fui estudar turismo. Amei a faculdade de turismo, fui trabalhar na área, odiei trabalhar na área. Então, eu amei a faculdade e odiava trabalhar com isso. E no meio disso tudo, continuei levando a carreira de ator em paralelo, mas mais como um hobby, né? Fazia os finais de semana e trabalhava durante a semana no escritório. E aí teve um momento, em 2012, que as coisas começaram a acontecer muito, que foi minha primeira publicidade, minha primeira série, um convite para integrar um elenco de uma peça infantil, um grupo consagradíssimo já na história do teatro, que foi a Banda Mirim. Então, começaram a acontecer coisas que me pediam para me jogar na arte. Aí eu falei, não, agora é a hora, vou largar tudo. Terminei a faculdade de turismo, mas larguei a profissão e me dediquei 100% à carreira artística. Mas tive um período aí de uns 4 anos, o período da faculdade, que eu trabalhei como turismólogo, né? Era uma profissão que eu levava aí. E hoje você vive 100% da arte mesmo? 100% da arte. Tem alguma novela pela frente, não? Ah, quem dera, viu? Tô esperando o convite aí, vamos ver. É mesmo? O que dá mais grana? Teatro, cinema ou televisão? Para o ator? Putz, difícil, ó. Eu vou te dar duas coisas. A novela dá mais dinheiro se você pensar a longo prazo. Você fica com um contrato ali de 8 meses a 1 ano gravando. Dá uma estabilidade, é isso? Dá uma estabilidade. Agora, o que tem mais dinheiro movimentado no mundo artístico, se é que a gente pode chamar de artístico, é a publicidade. A publicidade é o que tem mais dinheiro injetado. Porque são grandes marcas que investem uma grana, é um curto período de trabalho em si, por um valor alto que você vai receber por esse trabalho. Só que também tem isso, eu falei artístico porque tem uma limitação muito grande do que você pode ou não pode fazer. Você está vendendo uma marca, né? Não é um trabalho tão artístico assim. Você está numa roda ali, numa empresa. Você está numa empresa, como se fosse isso. Só que comparado ao período de trabalho, porque você vai receber por esse período de trabalho, é um bom dinheiro. Teatro é mais paixão mesmo? Teatro é paixão, pura paixão. Dinheiro em si é muito pouco. Mas eu acho que é onde você sente mais a emoção mesmo, sente mais o calor do público, né?
Acho que o que satisfaz mais o artista deve ser o teatro. Cara, os dois caminhos são muito bons para mim, assim, o teatro e o cinema são duas coisas que eu amo de paixão. O teatro, eu acho que tem que ser a escola de todo ator. Ator que não passa por um palco não é um ator de verdade, cara. É isso que você estava falando, da troca, da emoção ali no ao vivo, da resposta do público, de você saber se virar na hora, se acontece algum imprevisto, você conseguir levar adiante. É uma paixão mesmo muito forte, é uma energia que é inexplicável, uma energia impressionante quando você pisa no palco para fazer um espetáculo. E você pode ficar uma temporada de 1 ano. Todos os dias que você vai entrar em cena, é o mesmo frio na barriga, é a mesma energia, é aquela mesma emoção. Enfim, é muito vivo, é um lugar muito vivo da arte. E o cinema tem essa preocupação artística muito linda e histórias maravilhosas sendo contadas. Eu amo fotografia do cinema, eu acho que também é uma linguagem muito preocupada com o trabalho do ator. Eu não sei te definir qual é melhor e qual eu amo mais, mas eu acho que as duas que têm mais preocupação com a carreira do ator, com a qualidade artística, é o teatro e o cinema. Mais do que a novela e mais do que a publicidade. Que legal, que legal. Roque Pereira, sintonizado por aqui, mandando um abraço para você, viu, Giovanni? Roque Pereira com a gente por aqui. A Isabel Adudreve também acompanhando a nossa transmissão. A Sueli pergunta, no meio artístico, ainda hoje você percebe algum despreparo das pessoas, Giovanni? Bastante despreparo. Eu acho que tem uma diferença no meio artístico hoje em dia, que as pessoas não querem ser atores ou atrizes, elas querem ser famosas. E isso é um grande problema, porque você avança passos importantes de aprendizagem. Então as pessoas querem começar e já fazer uma novela, querem começar e ser reconhecida no Brasil inteiro, enfim, não querem viver e não sentem esse amor pela arte de atuar. Elas sentem o prazer de serem famosas. E tudo bem, se é uma escolha dela, tudo bem. Mas precisa entender que você precisa de um preparo, de um estudo. Dizem que ator é vagabundo. Cara, eu nunca vi uma profissão que estuda mais do que ator. É o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro se reinventando, o tempo inteiro correndo atrás de trabalho, porque é uma profissão incerta, não é uma profissão estável. Então, eu não sei de onde surgiu esse boato de que ator é vagabundo. Para mim, é uma das profissões que mais trabalham, é a carreira artística. Acho que a carreira artística em geral, né? O artista, principalmente no Brasil, tem que correr atrás o tempo inteiro, então tá sempre trabalhando, sempre estudando, sempre se reinventando. Então, eu acho que tem muito despreparo ainda, principalmente em como é abordado principalmente pela política. Os únicos meios que a gente tinha e apoios estão sendo cancelados, estão sendo questionados. E aí você tem um líder de uma nação dizendo que ator é tudo vagabundo, já gera isso na sociedade também, né? Enfim, acho que há um grande despreparo e entendimento da carreira artística. Infelizmente. Precisa mudar esse quadro, né? O Rodrigo está aí com os 2 filhos do lado ali, acompanhando essa live. E aqui no interior do estado, onde eu estou, viu, Giovanni? Quem também está te acompanhando é o Davi, o pequeno Davi, acompanhando você, a Selma também acompanhando. Por sinal, aniversário da Dona Selma hoje, parabéns, Dona Selma, aqui de Serrana, o Davi acompanhando. Tem muita gente por aqui. A Laura Esteves está agradecendo o Fabiano aí, viu, Fabiano? A Laura mandando um beijo para você, te agradecendo pelo exemplo que você é, nesse trabalho incrível que você faz por aí. Ô, Giovanni, me fala uma coisa, o livro pode ser comprado por um e-mail também, é isso? O livro, o A Não Ser? É isso, meu livro de poesia, meu primeiro livro de poesia, foi lançado em 2015. O A Não Ser, eu estou vendendo ele por e-mail, pode ser no loja@giovanniventurini.com.br, ou então você me manda uma mensagem no direct, ali no Instagram ou no Facebook mesmo. E agora, nesse período de isolamento, eu estou acumulando alguns pedidos para ir de uma única só vez aos Correios e postar os livros. Então, talvez demore um pouco para chegar nas suas mãos, mas ele chegará com toda certeza, todas as minhas poesias e meus versos. Tem uma aí? Tem uma palhinha para gente de uma delas, não?
Tem, vamos lá. Eu sou ruim, as pessoas perguntam como que eu faço para decorar minhas poesias. Eu não decoro as minhas poesias. Eu sou mais fácil de decorar texto de teatro, decorar texto de outras coisas do que as minhas poesias. Eu sou péssimo nisso. Mas tem uma que marcou bastante, que é a que dá título ao livro e que fala sobre o fato de ser anão, fala sobre essa diferença. Então essa eu sei de cor e posso falar ela aqui. Vamos lá. Acima de tudo e abaixo de todos, sou anão. Até mesmo acima do meu banco, ou quieto no meu canto, continuo um pequeno cidadão. E anão nada mais é que um ser gigante por dentro. Alguém que esqueceu de crescer por fora? Que inverteu o sentido e o significado de vir, de ir embora, de crer, de ser, de crescer. Todos crescem, menos nós. Cordas infindas em nós. Somos eternamente imensos, em prosas, em versos. Eu não vejo diferença entre os anões e os demais, a não ser os banais, a não ser a indiferença de ser grande, a não ser gigante. Portanto, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, adiante e diante do mundo, somos gigantes de tudo, como todos. Caramba, muito bom. Aí, ó. Obrigado. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo, cara. Poxa vida. E na sua peça, você declama essa poesia? Sim, de uma outra forma, e não completa, mas sim, tem um momento... O espetáculo, o meu solo, ele chama A Não Ser, que é o mesmo título do livro, e é essa busca do significado do que é ser anão, essa eterna busca do... Então, ele passa por vários significados, desde o do dicionário, termos médicos, a definição de uma criança, e essa busca eterna por o que é, de fato, ser anão. Até que chega nessa poesia, e aí eu faço de um outro jeito. Quem quiser ver, em breve estaremos de volta. Muito bacana, muito legal, parabéns. Queria que você deixasse... Tem mais coisa aí, Abrão? Mais gente aí, não? É. O Alberto Yannis resumiu nessa poesia como grandeza de coração. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Muita gente por aqui, Rodrigão. Eu vou tentar depois responder para todo mundo, mas muita gente por aqui, Giovana. Vamos compartilhar depois no seu perfil também, nas suas mídias sociais. Muita gente por aqui. Que legal, que legal. Essa live, mais uma live da TV Reação, com uma quantidade muito considerável de pessoas acompanhando nossa live por aqui, viu, Rodrigo? Eu queria que você deixasse um recado para quem está começando agora, quem quer ingressar agora nessa vida de ator, independente, seja ele uma pessoa com deficiência ou não, seja ele uma pessoa com nanismo ou não, seja ela uma criança, como minha filha que está aqui do lado, aqui, ó, louca para te ver de novo, tá aqui, ó. Ela fica aqui com a cabecinha, eu coloco, não coloco, quero ver ele, tá? E um recado para que você deixe para esse pessoa, para os seus fãs e para as pessoas que estão nos vendo, que querem levar essa carreira pela frente, que querem ingressar nessa carreira artística, como você fez um dia, de jogar tudo para o alto e entrar de cabeça nessa questão da carreira artística aí. Eu queria que você deixasse um recado para esse pessoal que está nos vendo. Acho que o recado você já até iniciou, é esse mesmo. Eu acho que se joguem, acredite em você. Vão ter muitas pessoas que vão dizer que você não é capaz, mas o mais importante é você saber que você é capaz. O mais importante é você buscar isso que você quer, você estudar, você se aperfeiçoar e sempre se jogar acreditando que você faz é o melhor que você pode fazer, independente do que o outro está dizendo ou não. E se você faz com amor, é muito mais importante do que fazer pelo dinheiro. Se você faz com amor, o dinheiro é uma consequência e uma hora ou outra ele vai vir. Então, fazer com amor, gostar realmente do que se faz é o mais importante, sempre acreditando no seu potencial. É isso aí. Falou bonito. Giovanni, palmas para o Giovanni. Giovanni, queria te agradecer por ter participado com a gente. Queria te agradecer, você já fez parte, já esteve aí, sua imagem já foi também na revista Reação. Não sei se você recebe a revista, se não recebe, depois a gente vai começar a te mandar também. E queria te agradecer a sua presença aqui hoje com a gente, no seu tempo, né, que a gente está aqui há quase uma hora conversando. Queria agradecer você por estar com a gente aqui. E agradecer o Fabiano, que está aí sempre com a gente também, interpretando tudo em Libras, o Abrão, que está lá em Serrana. E agradecer a todos que estão nos assistindo mais uma vez. E essa live, ela fica depois com um link disponível.
a gente divulga o link também para que as pessoas nos assistam depois. A gente tem tido uma média muito boa de visualizações, aí, entre 2 a 4 mil pessoas em cada live que a gente faz. Eu acredito aí que essa também não vai ser diferente. Muito obrigado, Giovanni. Valeu mesmo. Qualquer hora a gente vai conversar melhor aí, fazer uma matéria para a revista também, né, Abrão, com ele. Pô, legal, maravilha. Isso aí, cara. Isso aí. Tá feito o convite já, hein? Tá aceito o convite já. E vamos publicar essa sua poesia. Tá bom? Valeu. Giovanni, obrigado. Obrigado a todo mundo aí. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.